Bem, pessoal, estamos chegando aí no final aí da nossa última aula de Excel. Em seguida vai ter aí mais 2 exercícios complementares de Excel. Espero que vocês tenham gostado aí do material que a gente está preparando aí para vocês, certo? Coloque suas sugestões aí nos comentários aí do vídeo, né, para que a gente aprimore cada vez mais nossas aulas. E aí nessa aula a gente vai estar dando uma olhada nos botões, certo? Nos botões finais aí do Excel, certo? E aí assim, como é que ficaria bem fácil de vocês estudarem essa parte aqui? Esses botões eles também vão ser dados lá na parte do Word, quando eu for começar minhas videoaulas do Word. Então assim, eles são botões aqui que são utilizados em todos os grupos. Então eu mostrando aqui automaticamente no Word funciona do mesmo jeito, no PowerPoint funciona do mesmo jeito, certo? Dá ênfase na questão aqui, ó, das teclas de atalho que eu coloquei aqui, ó, ao lado, tá certo? E aí assim, é isso, o que cai mais na questão do concurso é a funcionalidade do botão e a tecla de atalho. Então aqui eu tenho, começando pelo grupo área de transferência, né? Que é o grupo aqui que foi falado nas primeiras aulas. O grupo é essa parte aqui, ó. Então aqui eu tenho um grupo área de transferência, que é o que a gente vai falar agora, grupo fonte e grupo alinhamento, né, juntamente com o grupo número, que são as ações que mais são utilizadas no Excel, né? Então aqui no grupo de área de transferência a gente tem o recortar, o copiar, a ferramenta de cópia de formatos, que é a ferramenta pincel, que chama, e a ferramenta colar, né, que é bem utilizada. Então aqui, ó, recortar, posso também utilizar a tecla de atalho Ctrl X, né? Então ele move. Você pode encontrar em alguns concursos aí o nome mover em vez de se recortar. Conteúdo selecionado para a área de transferência, né? Que fica aquelas perguntas, né? Quando a gente copia, para onde é que vai? Ele vai para uma área de transferência. Quando eu copio, é o Ctrl C, ele duplica a seleção para a área de transferência. Colar, Ctrl V, ele insere o último item que foi enviado para a área de transferência na célula, né, que estava selecionada. Ok? Então aqui, ó, nada mais é do que eu tenho o nome Marcos Ambrósio. Então o que eu faço? Ó, selecionei, né? Ctrl C, ele está copiado. Como é que eu sei que ele está copiado? Eu olho para a área de transferência, ó. Cliquei bem aqui, ó, menuzinho desdobrável dele, ó. Já sei que foi para lá. Se eu selecionar o Ambrósio, Ctrl X, ó, recortei para cá. Então um eu copiei e o outro eu recortei. Se eu for colar agora, ele vai colar o último que eu copiei, ou que eu recortei, certo? Ó, certo? Ctrl V foi o último, mas eu posso selecionar qualquer área e clicar em cima. Olha lá, que vai também. Tá bom? Ficar atento nessas recomendações. Outra tecla de atalho desse grupo é a de colar especial, né? O que ela faz? Ela permite que eu cole um objeto ou um texto sem formato, certo? Pode ser sem formato ou pode ser com outros formatos, tá? E fica aqui, ó. Colar especial, ó. Certo? Então quando eu mando colar especial, ele escolhe se eu quero colar como Unicode, como texto, e assim vai. Tá certo? Existe também a ferramenta pincel, que já foi falado lá, né, na aula anterior, e a própria área de transferência. Então aqui, ó, exibe o painel de tarefas e mantém até 24 itens recortados ou copiados. Tem algumas perguntas de concurso que perguntam isso. Aqui nessa lista do lado esquerdo que você está vendo, tem uma relação que tem um limite. Então pode ser colocado até 24 itens nessa área de transferência. Está até dizendo aqui, ó, está selecionado o segundo de 24. Pergunta, quantos itens pode ser colocado na área de transferência? 24. Tá certo? Então aqui, se eu por um acaso copiar alguma coisa
e mandar colar especial, ele vai perguntar para mim o que eu quero copiar. Ó. Operação, ignorar, texto, certo? E aí aqui da ferramenta pincel, ó, o pincel funciona da seguinte forma, que cai muito em concurso. Se aqui está vermelho, eu clico na ferramenta pincel e clico na outra célula. Ele vai copiar o formato que está aqui para cá. O formato era cor vermelha, copiou para outra. Ok? Próximo grupo é o grupo fonte. Grupo fonte, aqui é o que a gente está mais habituado a utilizar, mas tem alguns botões aqui que a gente não utiliza tanto, né? E umas dicas aqui, ó. Por exemplo, tamanho da fonte. O tamanho da fonte a gente pode utilizar o tamanho padrão, né? Como é que é o tamanho padrão que ele fala? O tamanho padrão é o seguinte, ó, tá aqui. Eu tenho bem aqui, ó, tamanho 11. O que é o tamanho padrão? É o que aparece dentro dessa caixa, ó, é o que eu posso colocar, 16, 20, 18, 22, 24. Se eu por acaso clicar aqui nesses dois botões aqui, ó, um aumenta a fonte e o outro diminui a fonte. E ele vai aumentar de acordo com o tamanho padrão, ó, que aparece dentro da caixa. Só que tem uma tecla de atalho, que é o Ctrl colchetes, que ela vai aumentando ou diminuindo de acordo com o tamanho da fonte. Tá certo? Ele não está permitindo porque está travado aqui. Detalhe, o negrito, o itálico e o sublinhado, ele pode conter essas duas teclas de atalho. O mais comum é o Ctrl N, né, negrito, Ctrl I itálico, Ctrl S sublinhado. Mas toma cuidado que alguns concursos colocam Ctrl Shift S, Ctrl Shift I, Ctrl Shift N, que funcionam do mesmo jeito. Tá bom? E aqui tem esses outros botões aqui, ó, que são mais simples, né, que a gente encontra. Certo? Próxima caixa, ele mostra a formatar célula, né, que é a caixa de fonte. Tá aqui, ó, Ctrl Shift F, que é a caixa, essa caixazinha no cantinho aqui que a gente vê, ó. Quando eu clico, ele vai abrir aquela caixa, né, de formatação de fonte. Demora um pouquinho. Tá aí, ó, caixa de formatar célula. E no próximo grupo, que é o grupo alinhamento, que tem os itens mais apropriados para o Excel. Então a gente vai encontrar esse grupinho aqui, ó. O primeiro, ele alinha em cima, no meio ou embaixo da própria célula. O segundo, ele alinha à esquerda, direita ou centralizado no texto. Esse símbolozinho aqui, ó, é o símbolo de orientação. Ele vai girar o meu texto em ângulo diagonal. Vamos já testar, certo? Esse recurso geralmente é usado para rotular colunas. E dentro do botão de mesclar e centralizar, nós encontramos esses 5 botões aqui, ó. Nós vamos dar uma olhada, ó. O primeiro, quebra de texto automaticamente, ou seja, você não vai ver o teu texto quebrado dentro da célula, ele vai pular a linha. Tem o botão de mesclar as células e centralizar, você faz com que duas células se tornem uma só. Tem outro botão que ele mescla uma linha inteira. Tem uma outra célula que só mescla, ela não centraliza. E tem o outro botão, o quinto, que ele desfaz as células que foram mescladas anteriormente. E o botãozinho dele também existe, viu? Que é o exibir caixa de diálogo. Então vamos lá. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, tem o nome Marcos, tá? Então aqui, ó, se eu pressionar esse botão aqui, ó, meio, esse botão aqui, ó,
acima, né? Aqui alinhar a esquerda, alinhar a direita e alinhar centralizado, ó. Nesse outro botãozinho aqui ele tem a orientação de inclinação, ó. Inclino o conteúdo que está dentro da célula. Aí, ó. Certo? E assim vai. E eu tenho o outro botão que foi comentado, ó, em que ele mescla e centraliza duas ou mais células, ó. Selecionei várias células e cliquei no mesclar e centralizar, ó, mesclou todas. Eu posso usar o desfazer a mesclagem das células. E eu posso mesclar as células, mas não centralizar. Vou retornar aqui. E eu posso também fazer com que seja mesclada através, que é a linha inteira. Tá, por exemplo, aqui, ó, eu vou selecionar essas linhas aqui. Então, se eu vier aqui, ó, em mesclar através, ele vai mesclar não todas as células, mas só a linha de cada linha correspondente. Certo? E aí vem o último grupo, que é o grupo de inserção de número. Tá? Então o primeiro botãozinho é estilo de moeda, ele acrescenta a moeda atual corrente do país. O segundo é o símbolo da porcentagem, ele aplica a porcentagem no local selecionado. O terceiro, que é uma casinha, que é uma setinha voltada para a esquerda, ele aumenta as casas decimais. É isso aí que é a pegadinha do concurso. O pessoal pensa que às vezes esse botão é só para diminuir recuo, aumentar recuo, mas por ele estar com a seta apontada para a esquerda, confunde. Então ele faz sempre o contrário da seta. Tá? Seta para a esquerda, aumenta a casa decimal. Seta para a direita, diminui as casas decimais. Ok? Aqui, ó, seta para a direita, diminui as casas decimais. Tá? Então tomar cuidado com essa situação. Exemplo aqui, ó, tá aqui, ó. Então eu boto 1. Depois de selecionado, eu venho aqui, ó, moeda. Ele acrescenta o símbolo da moeda corrente. Se eu por acaso clicar aqui, ó, número 5 e porcentagem, acrescenta o símbolo da porcentagem multiplicando por 100. Se eu clicar em 000, ele apenas acrescenta as casas decimais. E aqui, como foi falado na aula, nessa mesma aula, vem dizendo assim: aumentar as casas decimais, ele aumenta a quantidade de zeros após a vírgula. E o outro botão, ele diminui a quantidade de zeros após a vírgula. E para a gente finalizar a aula aí, tem um botãozinho de autossoma que ele existe, né? Então esse botão de autossoma, ele pode ser utilizado nesses formatos aqui, ó. Eu seleciono uma área previamente e clico no botão para fazer a soma. Eu posso selecionar uma linha inteira, posso selecionar uma coluna inteira, assim como eu posso selecionar todas as células, que é a parte que mais confunde, né? Então aqui a gente tem um exemplo, ó. Aqui eu tenho 1, 3 e 5. Aqui eu tenho 4, 5 e 6, por exemplo. Aqui eu tenho 7 e 8. Então eu quero somar a coluna. Seleciono a coluna, né? E venho aqui no botão soma e clico lá, ele fez a soma. Tá? Pode ser também na horizontal, ó. Selecionei, cliquei no botão da autossoma, ele pegou e somou 15. Tá? Assim como também pode ser todas as células, ó. Seleciono, clico no soma e seleciono a área que eu quero. Ele me dá o resultado. Tá? Não tem muito segredo não. Só tomar cuidado. Aí, ó, vários exemplos. E aí a gente encerra essa videoaula aí com essa frase: viver simples, sonhe grande, seja grato, dê amor e ria muito.
É assim que a gente encerra nossas videoaulas aí de Excel. E a gente vai começar aí os exercícios comentados. Ok?